João 15, do 12 ao 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pode se assentar, nós já oramos. Inicialmente, para a gente entender aqui o contexto do que Jesus está falando, é necessário voltar alguns versículos para trás, né? Onde Jesus ele está ensinando, está ali falando com seus discípulos, e ele fala da videira. E ali nesse trecho ali da videira, Jesus ele vai falar que ele é a videira. Israel, eles entendia bastante esse contexto, né? E Israel até julgava ser eles a videira de Deus, mas Jesus ele deixa bem claro, a videira sou eu. E uma coisa que a gente precisa entender também é que quando Jesus veio, a videira de Deus, ele foi pegando ramos que nem era da videira, né? E foi enxertando na videira. Ramos que não produziam nada, ramos que eram contrários à natureza de Deus, foram enxertados na pessoa de Cristo, e a partir disso, eles passam a produzir. E a gente vai ver nesse texto que Jesus ele vai falar, todo aquele que está em mim e produz fruto, o meu Pai ele limpa, para que ele produza mais. E aquele que não produz fruto, o meu Pai corta. E o destino desse que é cortado é secado e lançado ao fogo. E uma coisa que fica bem clara ali, nesse trecho, Jesus ele deixa bem claro, é assim, sem mim, vocês nada podeis fazer. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque a gente vive nesse contexto de igreja, eu já estou há bastante tempo na igreja, né? Bastante mesmo. Assim, acho que mais tempo que de caminhada cristã, acho que só o Cleilson aqui mesmo. Mas o Cleilson ainda é da época que não existia igreja, né? Na época do tabernáculo. Mas assim, o que a gente tem visto no reino de Deus, nas igrejas, são assim, pessoas que muitas vezes estão dispostos a trabalhar na obra de Deus. Eles vêm todo animado, mas muitas vezes eles não estão em Cristo. É possível a gente trabalhar na obra de Deus e não estar em Cristo. É possível a gente ali se dispor a fazer, e isso é uma coisa que muitas vezes nas igrejas é chamada a atenção, porque às vezes as pessoas não se dispõem a trabalhar no reino de Deus. A obra está lá para fazer, e muitas vezes não se dispõem, mas tem pessoas que muitas vezes se dispõem, mas eles não estão ligados a Cristo. Isso é possível? Sim, é possível. A única diferença é que no mundo lá fora, eles não estão preocupados, tem um trabalho para fazer, eles não querem saber se você é um profissional ou não. Se você se dispor, for ajudar e for feito aquele trabalho, está valendo. Isso é pragmatismo. Mas na igreja de Deus, existem os meios pelo qual o Senhor ele quer que seja feito. E o meio é, inicialmente, estando ligado a Cristo. E é por isso que Jesus ele vai dizer que naquele dia, assim, muitos vão chegar diante de Cristo e falar assim, mas no seu nome nós fizemos. E Jesus vai falar, mas eu não conheço vocês. Vocês não estavam ligados em mim. Não havia um relacionamento, não havia nada em vocês que estava ligado em mim. As obras que vocês faziam eram de vocês, não era minha. E então, Jesus ele está falando com seus discípulos que a primeira coisa que é necessário para um discípulo de Jesus é estar ligado em Cristo, para que venha produzir fruto. Nós vemos que Jesus ele vai falar para os discípulos, eu vos deixo um mandamento, né? E o mandamento como ele nos amou. O amor de Cristo é um amor sacrificial.
Cristo ele ama, em verdade, Cristo ele ama a igreja realmente. E o amor de Cristo ele se resume, ele se consuma na cruz. O amor de Cristo ele é se entregando pelos discípulos. E é isso que ele está falando para os discípulos. Ninguém tem amor maior que esse. E a gente vai ver que muitas vezes isso aí assusta, né? Porque a pessoa pode perguntar, mas então vou ter que morrer por Cristo? A ideia do Evangelho é morrer por Cristo. Cristo morreu por nós. Só que nós não vivemos num contexto onde pessoas morrem por Cristo, né? O cristão ocidental, ele não conhece isso. Acho que por amor a Cristo não existe essa coisa de o cara morreu por amor a Cristo no Ocidente. No Oriente nós sabemos que sim. Os países das perseguições aos cristãos, a gente vê que isso aí está de vento em popa, isso tem acontecido. Eles têm perseguido, eles têm matado cristãos, mas para nós isso não é uma realidade. Então, nós vivemos em tempo de alegria, que temos liberdade, temos tudo para estarmos na casa do Senhor, para fazermos a obra do Senhor, e muitas vezes nós nos indispomos a fazer essa obra, né? E isso muitas vezes me preocupa, porque as pessoas eles olham para Cristo, né? E vem a impossibilidade, né, de entregar a sua vida por amor a Cristo, e muitos são os motivos. A gente poderia citar aqui alguns motivos que nos impedem, porque assim, o amor de Cristo é sacrificial, ele morre por nós. Já que nós não vamos morrer por Cristo, a gente poderia ali dedicar um pouco das nossas vidas. Mas você pode ver que muitas coisas têm impedido o cristão de ali se entregar pela obra de Deus, se entregar pelo reino de Deus. Entre eles nós temos o nosso conforto do dia a dia. Hoje nós moramos em casas muito confortáveis. Nós temos nossos carros, temos os nossos trabalhos. Muitas vezes nós saímos do trabalho no ar-condicionado, entramos no carro no ar-condicionado, vamos para a nossa casa, tomamos banho no nosso chuveiro quente, sentamos no nosso sofá confortável. E muitas vezes nós não queremos nos dispor a estarmos ali nos entregando pela obra do Senhor. Isso aí seria o mínimo. Porque a gente não está disposto a abrir mão daquilo que tem nos prendido. Infelizmente, essas coisas muitas vezes têm nos tirado da presença de Deus. Essas coisas têm nos afastado de trabalhar na obra de Deus. E esse é o contexto que nós vivemos. Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão cansadas. O ativismo do dia a dia tem nos cobrado a cada dia, tem nos tirado as nossas forças. E quando a gente chega em casa, tudo que a gente quer é tomar um banho no nosso chuveiro quente e sentar no nosso sofá. E ele nos abraçar e falar, ó, fica aqui comigo. Aí você olha para o relógio, nossa, está chegando perto da hora da igreja, mas eu estou tão cansado. E deixamos de ir. Isso tem sido uma realidade. E eu não estou falando só aqui, isso tem sido uma realidade para os cristãos ocidentais. Infelizmente. A gente vai ver que os cristãos, já que eles estão nesse contexto de comodidade, né? E uma vez que o sacrifício de Cristo ele foi completo e perfeito, então não tem necessidade de você morrer por Cristo. Cristo morreu por ti e tu foi ligado a Deus. E dê graças a Deus por isso, porque não é necessário você morrer para ser salvo. Mas você pode sim se entregar. Existe algo que nós podemos fazer em relação ao reino de Deus, em relação à obra de Deus, que é nos dedicar à obra de Deus com mais afinco, com mais vontade, né? E a gente poderia olhar aqui, podemos falar aqui a respeito de alguns exemplos, né? Antes disso, vamos ver o que Jesus ele nos fala. Aqui, Jesus Cristo, ele vai olhar aqui para os discípulos, né? E ele vai falar, olha, eu deixei um mandamento que vocês têm que se amar uns aos outros assim como eu vos amei. Se Cristo morreu por nós, por amor, então nada mais justo que nós, por amor a Cristo, nos dedicássemos ali à obra dele em resposta ao chamado que ele nos fez.
Veja que Jesus ele não fala ali de verborragia, Jesus Cristo ele não fala ali do amor de palavras. E esse tem sido o amor que ele tem sido declarado nos tempos que nós vivemos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas falam que ama, mas em suas atitudes, em ali, na palavra até que vai de encontro ao que é o amor, mas nas atitudes tem ido totalmente contra. E Jesus Cristo ele está falando que é aquele que diz que ama, e na prática ele ama a Deus, ele ama o próximo. É aquele que diz que está disposto a trabalhar na obra do Senhor, mas verdadeiramente ele se dispõe a fazer a obra do Senhor. Quando Jesus ele diz amai-vos uns aos outros, ele nos dá a oportunidade não só de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é muito importante, mas ele dá a oportunidade da gente viver o Evangelho, que é a expressão da nossa gratidão por Deus ter nos salvado. É muito fácil eu falar, eu amo a Cristo porque Cristo me salvou, e ficar na minha casa. Só que nós fomos salvos para muito mais do que isso. Porque senão a gente vai ficar igual as pessoas que ficam falando que ama somente da boca para fora. E não tem nada a ver. Volta lá para onde Jesus estava falando para os discípulos. Se tiver em mim, produz fruto. Esse amor ele tem que trazer em resposta ali resultado para o reino de Deus. A gente vai ver que Jesus ele fala lá no verso 13, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A gente poderia usar aqui o exemplo de Cristo, né? Cristo é o exemplo máximo que nós temos de entrega, né? Só que Cristo me desanima muito, viu? Quando eu olho para Cristo eu fico muito triste, porque Cristo ele é o padrão de Deus. Quando eu olho para o pastor, quando eu olho para o Alex, para o Euclides, eu olho para vocês, eu fico até contentinho, falei, gente, a gente está caminhando até mais ou menos parecido, né? E às vezes a gente acha que porque isso está acontecendo, a gente já está chegando quase no que Deus quer, e não é. Na verdade, o padrão de Deus é Cristo. Então a gente poderia usar o exemplo de Cristo, mas aí a gente vai ficar muito frustrado, né, com o exemplo de Cristo. Vamos deixar Cristo quietinho, a gente sabe que Ele é o que Deus quer para nossas vidas, né? E espero que chegue o dia, né, que Cristo vai se manifestar e nós seremos assim como Ele, que é o cumprimento da promessa de Deus, né? Mas vamos olhar para Paulo, vamos usar o exemplo de Paulo, né? Vamos ver que Paulo, ele era aquele perseguidor da igreja que foi inserido no corpo de Cristo, ele foi inserido na videira, né? Paulo era aquele que era religioso e ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus, perseguindo aqueles que diziam ser cristãos. E de repente ele se encontra com Cristo e Cristo fala, olha, você não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim e você não pode contra mim. Naquele momento, Cristo, ele acaba com tudo que é Paulo. E a partir dali, Paulo ele é inserido na videira. E a gente vê que Paulo agora ele passa a produzir frutos. Irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele viveu uma vida intensa de amor a Deus, uma vida intensa de entrega pelo Evangelho de Cristo. E veja que a entrega de Paulo, ela muitas vezes ela nos envergonha. Paulo, ele era judeu, Paulo, ele era fariseu, Paulo, ele tinha cidadania romana, Paulo era um homem extremamente estudado, respeitado na sociedade. Paulo tinha tudo que um homem daquela época podia desejar naquela sociedade, Paulo tinha. Mas quando ele é inserido na videira de Deus, ele reputa aquilo tudo como lixo. Ele fala, olha, isso já não me vale mais nada, agora eu tenho algo mais precioso. E por causa disso a gente vai ver que Paulo, ele abre mão de todo o conforto, aquele conforto que nós estávamos falando das nossas casas confortáveis, de tudo, do reconhecimento, de tudo aquilo. Paulo abre mão de tudo isso. E a gente vai ver que Paulo, ele naufraga de navio, Paulo apanha de vara, Paulo é apedrejado, Paulo é mordido de serpente, Paulo passa frio, Paulo é preso, e tudo isso por amor a Cristo. A gente vê que é uma vida totalmente de entrega pelo Evangelho, uma vida inteira de entrega, não era só pregando o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho
praticamente no mundo inteiro, né? Depois você olha lá na sua Bíblia, lá, as viagens missionárias de Paulo, lá nos mapinhas, você vai ficar abismado quando você pegar a régua e medir ali e ver o tanto que aquele homem percorreu, com os recursos que ele tinha ali em entrega pelo reino de Deus e o tanto que ele sofreu por isso. Mas assim, a gente vai ver que não foi somente essa entrega. A gente falou aqui que nós não morremos por isso, Paulo morreu. Apesar de toda a entrega, toda a renúncia da vida, uma vida inteira de dedicação a Deus, de entrega, no final de sua vida, Paulo ainda é decapitado por amor a Cristo. E se você perguntar, se você chegar lá na glória, você pergunta para ele se ele se arrepende. Pergunta para Paulo se ele faria outra vez se fosse necessário. Então eu fico olhando que o comodismo ele tem batido muito pesado nos cristãos da atualidade. E isso nos preocupa, né? Porque hoje eu tenho a oportunidade, você tem a oportunidade de abrir a mão um pouco, não estou falando de tudo, de um pouco dos nossos comodismos, né? E de tudo aquilo que nós falamos, né? E nos dedicar um pouco a trabalhar no reino de Deus. Talvez seja até por isso que muitas vezes nós não nos dispomos. Porque nós estamos acompanhando uma série na televisão, porque vai passar alguma coisa do nosso interesse, o futebol, qualquer coisa. Talvez seja por causa desse conforto que nós não estejamos tão dispostos a nos colocarmos ali para trabalhar no reino de Deus. E a gente vai ver que o próprio Jesus ele dá um diagnóstico a respeito disso. Lá em Mateus 9, 37 e 38, Jesus vai falar: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Naquela época, Jesus ele olha e fala: olha, existe muito trabalho, o tempo já é cumprido, é necessário que as pessoas se disponham nós estamos precisando de mão de obra, de pessoas dispostas a trabalhar no reino, mas não tem, são poucos. Então peça ao Senhor que envie. E nós estamos vivendo um tempo que não é diferente daquele. Estamos vivendo um tempo onde, apesar de se falar tanto de Deus, nós temos visto tantas atrocidades, né, que têm sido realizadas ali contra o Evangelho de Deus, até mesmo por igrejas. E o que vai fazer a diferença nesse tempo vai ser a fidelidade com que os servos de Deus eles vão lidar com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. Porque é muito fácil eu ficar de casa ali criticando, falando: você viu, o apóstolo não sei o que falou isso, o ciclano falou aquilo, o outro falou que tinha que atualizar a Bíblia, e isso é um sacrilégio. Só que muitas vezes, a gente que tem o conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes a gente não se dispõe. A gente tem o conhecimento da verdade, mas só que nós temos ficado quieto em relação a essas coisas. Não estamos dispostos a falar. E essa é uma das principais funções nossa como servos de Deus, sermos arautos da palavra de Deus. Se aqueles que têm feito não têm feito da forma correta, então façamos. Nós falamos que o pragmatismo não adianta. Vou falar de Deus, mas se eu falar errado, se eu apresentar um Deus falso para as pessoas, o Deus falso não salva. O Cristo que não é o Cristo bíblico, ele não salva. O Cristo histórico não salva. Ainda que você saiba tudo de Cristo, o Cristo histórico não salva. Tem que ser o Cristo bíblico, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz e que está lá como a videira de Deus para que você, ligado nele, tenha vida. É esse Cristo que tem que ser apresentado. E se nós não tivermos a disposição, a fidelidade de apresentarmos isso, já que muita gente não está fazendo, você viu que o diagnóstico de Jesus ele é pertinente? Os campos continuam ainda cheios, né? Brancos para a colheita, mas ainda falta. Falta pessoas dispostas a se dedicarem a esse propósito.
Seguindo nosso texto, Jesus ele diz, lá no verso 14 e 15, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito a conhecer. Aqui, vamos voltar um pouquinho no que a gente estava falando. Olha só que legal. Jesus, tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Isso se chama responsabilidade com a missão que foi confiada. A missão de Jesus Cristo era trazer o conhecimento de Deus para o povo que não conhecia Deus. Eles tinham a palavra, eles tinham tudo, mas eles estavam sem o conhecimento de Deus. E Cristo, ele olha para os discípulos e fala, olha, tudo que eu recebi do meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Eu tenho dado a vocês conhecer aquilo que eu recebi do meu Pai. Será que não é isso que está faltando um pouco para nós? E isso, a gente vai ver aqui que ele fala, olha, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Primeira coisa que a gente vê aqui, para ser amigo de Jesus é necessário cumprir o mandamento dele. Existe um mandamento para a gente cumprir, existe uma ordem dada para nós, e muitas vezes a gente fala, não, sou amigo de Deus, sou amigo de Deus. Amigo de Deus é aquele que faz aquilo que ele manda. E a pergunta que fica para mim e para você, estamos fazendo? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que Deus está me mandando? Porque não basta dizer, eu sou amigo de Deus. Assim como não basta também dizer, eu amo a Deus, se isso não resultar em obra, em trabalho para o reino de Deus. Mas Cristo ele diz, já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos. Algo que é importante para a gente nessa noite é saber que nós não fomos chamados somente para o corpo de Cristo, né? Mas antes desse chamado, nós éramos servos do pecado. Nós fomos chamados para o corpo de Cristo, mas não foi só isso. A finalidade de Deus não era somente te tirar da condição de servo, porque antes nós éramos servos do pecado, nós éramos servos desse mundo. Tudo que a gente fazia era por causa das nossas vontades, dos nossos desejos. Éramos inimigos de Deus, por natureza. E foi de lá que Deus nos tirou. E Deus não fez isso somente para que, eu era inimigo, agora eu era servo do pecado, agora eu sou servo de Deus. Será que foi só para isso que Deus nos chamou? Será que o desejo de Deus é somente isso? Antes eu era um perdido, agora eu sou um achado. Não. A gente vai ver que Deus ele muda o nosso status de servo do pecado para servo de Deus. Só que a gente continua na mesma natureza de servo. Naquela época de Jesus, o homem ele poderia ser feito servo ali por uma dívida, né? E muitos, pela impossibilidade de pagar suas dívidas, eles eram tidos como escravos, né? Até que isso viesse a acontecer. E essa era a nossa situação. A nossa situação era essa diante de Deus. Existia uma dívida que nós não podíamos pagar, existia algo que nós era impossível para nós realizar, para mudar a nossa situação diante de Deus. Nós éramos escravos. E escravos do pecado. Nós não conseguíamos pagar essa dívida e Deus ele vem, nos compra através da morte de seu Filho. Cristo paga a nossa dívida. Cristo ele nos compra do Senhor que era o pecado, mas agora nós temos um Senhor que é Cristo. E por isso muitas vezes o povo não tem entendido. Ele acha que agora que ele era servo do pecado, mas agora eu sou servo de Deus, eu não preciso mais fazer nada, que eu sou filho do rei. E não é assim. Eu sou servo. E a gente vai ver que essa dívida nossa ela era impagável, ela só aumentava diante de Deus, mas aí Cristo ele vem e muda isso aí. Colossenses 2,14, Paulo vai falar que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, de que de alguma maneira ela nos era contrária, Cristo tirou do meio de nós e cravou na cruz. Existia sim uma dívida, existia algo que pesava contra nós, e isso foi resolvido por Cristo.
Então, agora nós somos servos de Cristo. E Jesus ele vai falar, só que eu não vou vos chamar de servo. Cristo pagou a nossa dívida, Ele nos comprou, Ele é nosso Senhor. E Ele teria todo o direito de chegar e falar para você, olha, porque eu te salvei, então agora você vai fazer isso aqui, porque a minha ordem é essa. O relacionamento dos servos era esse. Muitos servos, ele tinha um trabalho para fazer, o patrão ele tinha um trabalho para fazer, e o patrão simplesmente chegava e falava, ó, você vai fazer isso aqui, e não tem explicação por quê. Por que eu vou fazer? Você vai fazer porque eu quero que você faça. Esse era o relacionamento. Mas agora a gente vê que Cristo, ele fala, olha, eu comprei vocês, mas eu não estou mais chamando vocês de servo, eu estou chamando vocês de amigo, porque eu tenho vos feito conhecer tudo aquilo que eu faço. E o que Cristo faz? Cristo morre pelos seus amigos. Cristo, ele vem e morre pelos seus amigos. Então a gente vai ver aqui que Jesus ele vai dizer, eu vos chamo amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Jesus ele já vem há algum tempo ali falando para os seus discípulos, ó, é necessário que o Filho do Homem morra. É necessário, eu vim para cumprir a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa, era que Cristo morresse, e Cristo ele vem avisando ali seus discípulos, e a gente vai ver que mais para frente ele fala lá para os discípulos que ele já está falando essas coisas para que eles saibam que aquilo que ele está falando é verdade. Já era propósito de Deus e Cristo não está enganado nessa missão que ele veio cumprir. Jesus ele paga as nossas dívidas para com Deus morrendo na cruz, pelos nossos pecados, e deixa isso claro. Ele nos insere no corpo de Cristo, que é a própria igreja, né? Do qual ele é a cabeça, que está lá em Colossenses 2, verso 18, né? Ele nos concede dons para trabalhar no seu reino e abençoar as pessoas que ainda não o conhecem, demonstrando, assim, o amor de Deus e a misericórdia. Quando nós nos dispomos a trabalhar no reino de Deus, não é porque nós somos bons, é porque a gente agora estamos partilhando aquilo que nós recebemos. Estamos demonstrando que fomos abrangidos, nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. No versículo 16, Jesus vai dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós, deixando claro que é uma iniciativa, que a iniciativa de buscar a Deus não vem de nós. E isso fica muito claro quando a gente confronta lá com Romanos 5, né? De 6 a 10, ele vai dizer, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém o ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que a gente vê aqui é que Cristo, ele nos reconcilia com Deus, e ele faz isso ainda quando nós não desejávamos, quando nós não tínhamos vontade, nós éramos inimigos, e Cristo ele muda essa nossa situação de inimigo para amigo de Deus. Cristo ele muda essa situação, e o que se espera do amigo é justamente isso. O que a gente espera do amigo é que o amigo esteja disposto a estar presente nas horas que a gente precisa, né? Do inimigo a gente não espera essas coisas, mas do amigo sim. Muitas vezes a gente vê, ó, meu amigo está passando por uma dificuldade ali, por um problema, o que se espera de um amigo é que ele esteja presente, que ele esteja junto ali para poder oferecer uma força ali, um apoio, um consolo ali na hora da dificuldade. O que se espera do amigo é isso. E a gente vê que Cristo ele muda esse status, ele tira o nosso status de inimigos de Deus e agora ele nos faz amigos. E eu creio que o que Deus espera de nós é justamente essa disposição de buscarmos a presença de Deus, ainda que os tempos sejam contrários, ainda que a comodidade do tempo que nós vivemos, ela esteja nos puxando para outro
Isso aí, quando a gente agir da forma que Deus espera, que é a gente voltar ali com a nossa resposta positiva para com Deus, para com o reino de Deus, para com o Evangelho, quando a gente voltar com essa resposta, a gente vai estar mostrando, não é para os homens vão ver que você, servo de Cristo, é uma pessoa frutífera, você é uma pessoa que está dedicada ao reino de Deus. Mas isso também serve para nós, como servos de Deus, para nós mesmos nos avaliar se realmente nós estamos ligados na videira que é Cristo. Será que nós temos feito essa avaliação nossa, como cristãos? Se realmente nós estamos ligados a Cristo? Se realmente nós estamos produzindo fruto para que o Senhor venha e nos limpe, para que nós venhamos produzir mais? Ou nós estamos somente ali no corpo, esperando a hora do Senhor vir e nos podar? Essa avaliação, quem tem que fazer na minha vida sou eu. Quem tem que fazer na sua vida é você. Nós temos que olhar, mas é Cristo que faz, é Cristo que nos diz isso. Cristo que diz que aquele que está ligado nele, ele produz fruto. E essa palavra ela é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo, que é tempo de comodidade. A revelação de Jesus, ela deveria trazer, essa revelação de Jesus, ela deveria trazer para os reconciliados, né, esse sentimento de eterna gratidão e amor por Cristo, por saber que o que Ele nos fez, né, o entendimento da obra redentora de Jesus deveria nos fazer olhar para os que ainda não o conhecem, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, e que nós desejássemos que cada pessoa soubesse do amor de Deus e da obra de Cristo. Isso aí se chama amor. O desejo de saber, olha, eu fui alcançado por Cristo quando eu era inimigo. Quando ninguém dava nada por mim, nem os homens. Eu era inimigo até dos homens. Imagina de Deus. Mas nessa época Deus, Ele me reconciliou. E assim como eu fui alcançado, o meu desejo, ele teria que ser isso. Teria que ser esse, de querer que outras pessoas elas venham conhecer a Cristo assim como eu conheci. Isso é amor para com Deus e isso é amor para com o próximo. Jesus não falou? Amai-vos uns aos outros? Porque falar que ama a Deus é fácil, né? Deus não vai aparecer aqui, se materializar aqui e falar, é mentira dele, ele não ama nada. E até porque as coisas são desse jeito, Cristo fala, então, amem uns aos outros. Vocês estão ligados em mim? Vocês estão em Deus? Vocês amam a Deus por aquilo que Ele fez por vocês? Então demonstre isso para com seus irmãos. Ali quando Jesus comissiona os 12, né? Mateus 10, 7 e 8, ele diz, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. É o desejo de não só pregar o evangelho, expulsar o demônio, isso aí faz parte, mas é o desejo de passar aquilo que eu recebi. O que nós recebemos de graça foi o dom de Deus, foi a graça, foi a salvação. E muitas vezes nós temos aberto mão dessas coisas. Finalizando, né, a nossa reflexão, Jesus ele diz lá no verso 17, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Jesus deixa claro que ele deixa um mandamento e diante de tudo que nós vimos, serve como termômetro para o nosso cristianismo. Será que eu estou ligado à videira? Será que em relação a mim, Deus vai me limpar ou Ele vai me cortar? Qual seria a sua avaliação para você hoje? O que Deus faria na sua vida? Ele te limpa
Ele te corta. Como nós temos nos disposto em relação ao reino de Deus? Será que eu estou cumprindo o mandamento de Jesus? Veja que esse mandamento de amar uns aos outros é uma via de mão dupla. Não é somente fazer parte de uma igreja, receber e ser abençoado, é mais estar disposto a amar e abençoar, assim como eu tenho recebido de Jesus todas as sortes de bênçãos. Jesus, ele é bem claro, ele fala, amai-vos uns aos outros. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em sermos abençoados. A gente vem para a igreja com a disposição de recebermos uma bênção, de buscarmos uma bênção, de sermos abençoados, porque aqui é o lugar, a casa da bênção, né? E isso é bom? É bom, é uma realidade, é aqui que muita gente é abençoada aqui. Mas o mandamento de Jesus, ele é uns aos outros. Eu venho na igreja para ser abençoado, mas eu sou bênção na igreja. Eu venho aqui para poder receber, mas eu venho também para compartilhar, eu venho para me dispor a trabalhar no reino de Deus. Então, eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem, né? E deixar como reflexão para você, para mim, se verdadeiramente nós estamos ligados na videira. E a gente sabe que alguns períodos a planta, ela parece que entra em hibernação, né? Para de produzir. Mas existe uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode orar, a gente pode buscar a presença de Deus. Podemos pedir para Deus que Ele venha e nos adube, né, com Seu Espírito Santo, que Ele venha trabalhar em nossas vidas, nos fortalecer, para que nós voltemos a produzir. Tem muita gente que já trabalhou muito, que já produziu muito no reino de Deus e parece que se encontra meio apático, meio parado, né? E é tempo da gente olhar para Deus e pedir para Deus que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus nos use como instrumento no reino dele. E não é para que somente isso venha acontecer, para que venhamos sermos ferramentas de Deus, mas que isso também venha servir de testemunho para nós mesmos. Aquilo que o pastor falou aqui, a alegria de quem se sente útil no reino de Deus. A alegria de quem sabe que está inserido em Cristo, mas está produzindo, não está somente recebendo a bênção, mas está abençoando as pessoas. Então que Deus nos ajude, né? Que Deus ele venha nos abençoar com essa graça de sermos fortalecidos a cada dia, né? E buscarmos a presença do Senhor. Os tempos são maus. Tempo do fim. O devocional do pastor, né? A respeito ali que Jesus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria, né? Vale a pena a gente pensar. A iniquidade, ela esfria o amor. Mas a frieza também faz. Para o cristão, a apatia também faz essas coisas. Então, que isso sirva de alerta para nós como igreja do Senhor, né? No tempo que nós estamos vivendo. Que Deus nos fortaleça e nos dê essa graça de podermos amarmos ao Senhor verdadeiramente, estarmos ligados a Cristo, produzirmos os frutos no reino de Deus. E que isso venha servir de testemunho para nós e de alegria, né, de quem é útil no reino de Deus. Eu quero te convidar a colocar de pé. Quero orar.